O vento seco do deserto uivava como um lobo faminto, levantando redemoinhos de poeira sobre a pradaria infinita. O ano era 1876. O sol, queimando como uma forja de ferro, caía impiedoso sobre as colinas avermelhadas do Arizona. Era uma terra onde os fortes prosperavam, e os fracos simplesmente desapareciam sem deixar rastro. Aquele pedaço de chão não oferecia piedade. O deserto não perdoava a sede, não perdoava descuido, não perdoava a inocência. Cada sombra podia esconder uma serpente. Cada pedra podia abrigar um escorpião. E cada trilha podia levar a um destino de morte. Foi nesse cenário brutal que surgiu a figura solitária de um rancheiro. Montava seu cavalo negro, um animal de porte imponente, de músculos tensos e olhar desconfiado, como se também carregasse o peso das estradas. O homem vinha devagar, o chapéu inclinado protegendo os olhos do sol, a espingarda presa ao ombro e os pensamentos enterrados em memórias que ele tentava esquecer. Não era apenas um homem à procura de gado perdido. Não apenas mais um vaqueiro errante entre tantos. Carregava em seus ombros a dor de um lar destruído pela guerra civil, a lembrança de um irmão enterrado cedo demais, e o vazio que o perseguia em cada noite de silêncio. O sangue derramado nos campos de batalha ainda manchava sua alma, embora os anos já tivessem levado o cheiro da pólvora. Seus olhos eram frios, calculistas, como se não houvesse mais espaço para ternura. Um olhar treinado para medir distâncias, calcular riscos e disparar sem hesitar. Contudo, por trás da rigidez, escondia-se algo quebrado. Algo que ainda buscava cura, mesmo que ele não admitisse. O caminho que seguia estava silencioso demais. Nem pássaros, nem coiotes, nem grilos. Apenas o vento. E o vento, no deserto, sempre trazia sinais. Então aconteceu. O silêncio foi rasgado. Primeiro um som abafado, quase engolido pela imensidão. Depois, mais forte. Um grito. Um pedido de socorro perdido no eco das pedras. Ele puxou as rédeas com força. O cavalo relinchou, nervoso, batendo os cascos contra o chão seco. O rancheiro ergueu a espingarda, os músculos tensos como cordas prestes a se romper. O coração bateu mais rápido, não por medo, mas por instinto. No oeste, um grito raramente era sinal de salvação. Geralmente, era armadilha. Bandoleiros, talvez. Apaches. Ou apenas um animal ferido. Sem hesitar, conduziu o cavalo em direção ao desfiladeiro de onde o som vinha. Cada passo ecoava como um tambor de guerra. O sol queimava ainda mais, como se o próprio céu testasse a resistência do homem que ousava desafiar o deserto. E então viu, entre as pedras ensanguentadas, uma jovem mulher estava caída. O corpo coberto por poeira, marcas de luta gravadas na pele, respiração curta como se a vida escapasse a cada instante. O vestido rasgado denunciava que tinha fugido, talvez de cativeiro, talvez de um inferno maior. Seus cabelos emaranhados estavam cheios de areia, mas seus olhos ainda queimavam com uma chama de resistência. Ela ergueu a mão trêmula e sussurrou, a voz quebrada. Por favor, não me olhe. O rancheiro congelou. Aquelas palavras, carregadas de vergonha e dor, o atingiram mais fundo do que qualquer bala poderia. Havia algo terrível ali. Algo que ela queria esconder, algo que a fazia implorar para ser invisível. Ele respirou fundo. Baixou lentamente a arma. O silêncio pesou. O deserto inteiro parecia prender a respiração, esperando sua decisão. O cavalo bufou, impaciente, mas o rancheiro não se moveu de imediato. Não queria assustá-la mais do que já estava. Observou. Havia cortes em seus braços, arranhões profundos nas pernas, hematomas no pescoço. Marcas que não vinham de acidente. Eram marcas de violência humana. E, mesmo assim, ela ainda tentava esconder o rosto. Por um momento, ele pensou em seguir adiante. Afinal, não devia nada a ninguém. O Oeste ensinava que cada um cuidava de si, mas algo dentro dele se rebelou contra essa lógica cruel. Ele não podia simplesmente virar as costas. Não depois de ter visto. Aproximou-se, devagar, como se estivesse diante de um animal selvagem prestes a fugir. O render de suas botas sobre as pedras ecoava alto demais. Não vou te machucar, murmurou, num tom grave,
quase áspero, mas verdadeiro. Ela não respondeu. Apenas virou o rosto para o chão, repetindo em silêncio a súplica: "Não me olhe." Ele se ajoelhou, mantendo certa distância. Viu que seus pulsos estavam inchados, como se correntes tivessem sido retiradas às pressas. Notou também a respiração irregular, o cansaço extremo de alguém que correrá mais do que o corpo permitia. "Quem fez isso com você?" perguntou. Nenhuma resposta. Apenas lágrimas silenciosas que se misturavam à poeira do rosto. O rancheiro sentiu um peso no peito que não sabia explicar. Ele próprio tinha sido endurecido por perdas, mas havia ali uma dor diferente. Uma dor que não vinha de batalhas entre exércitos, mas de algo mais íntimo, mais cruel. O céu, até então claro, começou a mudar. Nuvens avermelhadas se formavam no horizonte. O vento cresceu, trazendo consigo grãos de areia que picavam a pele como agulhas. Uma tempestade se aproximava. O rancheiro sabia. Ficar exposto seria a morte certa. Precisava agir rápido. Olhou para ela. Sabia que se a deixasse ali, a tempestade faria o trabalho que os agressores não concluíram. Mas levá-la significava carregar um fardo desconhecido. Uma perseguição, talvez. Uma guerra que não era sua. O deserto, como sempre, cobrava escolhas imediatas. Ele tomou a decisão. Segurou-a pelos ombros, tentando ser firme sem ser brusco. Ela tentou resistir, mas não havia mais forças em seus braços. Seus olhos imploraram novamente. "Não, por favor." Mas ele a ergueu, colocando-a sobre a sela, na frente de seu corpo. O cavalo se agitou, sentindo o peso adicional, mas obedeceu ao comando de seu dono. A mulher chorava em silêncio, e cada soluço parecia um punhal no coração do rancheiro. Ele não a conhecia. Não sabia seu nome. Mas já estava envolvido. Já havia cruzado a linha que separava a indiferença da responsabilidade. Com um estalo das rédeas, o cavalo disparou em direção ao vale mais próximo, onde talvez encontrassem abrigo. O vento aumentava. A areia já rodopiava no ar como fantasmas invisíveis. A tempestade estava a minutos de engolir tudo. Enquanto cavalgava, o rancheiro olhava para o horizonte, sentindo o peso da escolha. Sabia que sua vida acabará de mudar. Não havia como voltar atrás. Um homem marcado pela guerra. Uma mulher marcada por segredos que preferia enterrar. Dois destinos que nunca deveriam ter se cruzado. Mas o velho oeste não respeitava o deveria. Respeitava apenas a força e a resistência. O céu escureceu ainda mais. Relâmpagos distantes iluminavam o deserto em flashes breves. O rugido da tempestade se aproximava, implacável, como se os deuses antigos do deserto quisessem testemunhar aquele encontro improvável. E foi assim que, sob um céu em chamas, duas almas quebradas se encontraram. Não por escolha, não por acaso, mas por um destino que ainda guardava suas cartas mais sombrias. O rancheiro sabia. Sobreviver não seria fácil. Nem para ele, nem para ela. Mas, naquele instante, enquanto o vento os engolia, já não havia mais volta. O vento rugia como um exército invisível, cobrindo o horizonte com uma muralha dourada de poeira. O céu, antes azul de aço, agora se tingia de vermelho e amarelo, como se estivesse em chamas. A tempestade de areia chegava depressa, faminta, determinada a engolir tudo em seu caminho. O rancheiro sentiu o cheiro seco da ventania antes mesmo de vê-la. Conhecia aquele prenúncio. Era a fúria do deserto se preparando para esmagar os incautos. Sem perder tempo, puxou a jovem para a cela, ignorando sua resistência fraca e os protestos entrecortados. Ela não queria ser tocada, não queria ser salva, mas ele não tinha escolha. O cavalo disparou, os cascos martelando o chão como tambores de guerra. A cada rajada, era como se lâminas cortassem a pele. O ar transformava-se em poeira sólida. A visão se reduzia a vultos disformes, sombras sem contorno. A respiração tornava-se uma batalha. Cada inspiração era areia entrando nos pulmões. Mas o rancheiro conhecia aqueles caminhos. Desde jovem, aprenderá a decifrar o deserto como quem lê um livro aberto. Sabia onde havia pedras ocas, ravinas escondidas, cavernas que serviam de abrigo para caçadores, proscritos e guerreiros. Seguiu por uma trilha estreita, quase invisível,
e encontrou uma fenda de pedra que se abria como a boca de um gigante. Entraram às pressas, o cavalo bufando de exaustão. Um instante depois, a tempestade os engoliu, rugindo lá fora como 1000 demônios em fúria. O silêncio pesado caiu dentro da caverna. Um silêncio estranho, abafado, quebrado apenas pelo estalar distante do vento contra a rocha. O rancheiro desmontou, puxando a jovem consigo. Ela tremia, mas não apenas de frio ou medo. Tremia como alguém que carregava um segredo pesado demais para ser suportado. A chama frágil do fogo improvisado iluminava os rostos marcados. O rancheiro observava de canto de olho. Ela mantinha o rosto escondido, evitando, como se o simples fato de ser vista fosse uma tortura maior que a tempestade. E então, com voz baixa, quase suplicante, ela murmurou: "Você não entende, eu pedi para não olhar." Ele não respondeu de imediato. Apertou os punhos, mas conteve-se. Sabia que certas verdades, no deserto, só eram reveladas quando o silêncio decidia. As horas passaram devagar. O fogo crepitava, lançando sombras que dançavam nas paredes da caverna. O rancheiro mantinha a espingarda no colo, alerta. O cavalo resfolegava ao fundo, inquieto com o som da tormenta. Foi então que ouviram passos, lentos, pesados, vindos da escuridão mais profunda da fenda. O rancheiro ergueu a espingarda num movimento seco. Seu dedo já acariciava o gatilho quando uma figura emergiu da sombra. Era um homem alto, envolto em peles gastas e colares de ossos. A pele marcada por cicatrizes de guerra. O rosto pintado com linhas negras que se confundiam com as rugas do tempo. Seus olhos não traziam raiva, mas um silêncio ameaçador, como se carregassem a eternidade do deserto. Por um instante, a fenda se transformou em campo de batalha invisível. O rancheiro e o guerreiro se mediram com o olhar. Nenhum recuava. A tensão era tão densa que até o som da respiração ecoava como trovão. O cavalo empinou-se, nervoso. A jovem estremeceu. Então, o guerreiro quebrou o silêncio. Com voz grave, gutural, disse algumas palavras em sua língua. Aquelas sílabas ecoaram na pedra como o rugido de um espírito antigo. A jovem ergueu a cabeça, olhos arregalados. Ela entendeu. Com dificuldade, traduziu. Ele diz que nós estamos sendo caçados. Do lado de fora, o vento parecia rir, como se confirmasse a profecia. O rancheiro estreitou os olhos. Caçados. Por quem? Não demorou para obter a resposta. Vultos surgiam entre a poeira que invadia a entrada da caverna. Sombras armadas. Movimentos silenciosos, como lobos cercando presas. Não eram espíritos. Não eram animais. Eram homens. Bandoleiros. Talvez mercenários contratados. Talvez caçadores de recompensa. Mas não havia dúvida. Estavam atrás dela. O rancheiro compreendeu, enfim. A jovem não era apenas uma fugitiva. Não era apenas uma vítima do acaso. Ela era o centro de uma perseguição. E sua vida agora estava ligada à dela, para o bem ou para o mal. O guerreiro manteve-se imóvel, a mão apoiada na lâmina de pedra que pendia do cinto. Seus olhos não mostravam intenção de ajudar, mas também não de recuar. Ele era enigma. Mas quando o primeiro disparo ecoou, rachando a noite como um raio, não houve mais escolha. A caverna virou um inferno. As balas ricocheteavam nas paredes de pedra, multiplicando-se em ecos ensurdecedores. A fumaça da pólvora se espalhou, misturando-se ao cheiro metálico do sangue. Gritos humanos se fundiram ao rugido do vento, criando uma sinfonia de caos. O rancheiro disparava com precisão mortal, cada tiro calculado como no campo de batalha. Seu corpo reagia antes mesmo de pensar, lembrança viva dos anos de guerra. O guerreiro, por sua vez, movia-se como sombra. Não fazia barulho. Não hesitava. Cada passo era letal. Sua lança curta encontrava gargantas. Seus punhos esmagavam crânios. Um predador em plena noite. E a jovem, mesmo fraca, agarrou uma faca caída no chão. Seus olhos não mostravam medo, mas fúria. Lutava pela própria vida, desferindo golpes desesperados, cada um guiado pela necessidade de sobreviver. A luta parecia não ter fim. Cada inimigo que tombava era substituído por outro que surgia das sombras. O rancheiro sentiu o ombro arder quando uma bala roçou sua carne.
Não parou. Girou a arma, descarregou 2 vezes, e os vultos caíram. O guerreiro rugiu em sua língua, cortando 2 de uma vez. O sangue jorrou quente, respingando nas pedras e no rosto da jovem. E então, silêncio. Um silêncio tão repentino que doía nos ouvidos. Quando a poeira assentou, os corpos jaziam no chão da caverna. O fogo ainda crepitava, iluminando os mortos como estátuas grotescas. O cheiro de pólvora e ferro impregnava o ar. A jovem caiu de joelhos, arfando, o vestido rasgado e ensopado de suor e sangue. O rancheiro limpou a testa com as costas da mão, respirando pesado. O guerreiro apenas se sentou contra a parede, imóvel, como se nada daquilo tivesse importância. Mas a paz não voltaria. Porque no Velho Oeste, o sangue nunca era fim. Era chamado. Um chamado por mais violência, por mais perseguição. O rancheiro sabia. Ao derramar sangue de homens como aqueles, outros viriam. Não importava quantos enterrassem naquela caverna, a vingança sempre teria rostos novos. Ele olhou para a jovem. Seu segredo ainda permanecia. Mas já não importava. O que importava era que, a partir daquele instante, estavam unidos. Não por escolha, mas por necessidade. E o guerreiro? O rancheiro não confiava nele, mas também sabia que sem ele estariam mortos. 3 vidas, 3 passados quebrados, agora forjados pelo mesmo destino. Lá fora, a tempestade finalmente começava a ceder. O vento diminuía, a poeira se desfazia em véus finos. Mas do lado de dentro, a tempestade apenas começava. Pois onde há sangue, sempre haverá mais sangue. O sol erguia-se no horizonte como uma lâmina em brasa, dilacerando o céu. O deserto do Arizona parecia mais vasto, mais implacável a cada dia. A areia refletia uma luz cortante, transformando cada jornada em uma provação. Já não eram apenas fugitivos, eram sobreviventes unidos por um pacto silencioso, forjado em sangue e fogo. O rancheiro, o guerreiro Apache e a jovem caminhavam juntos, mas cada um carregava fantasmas que o deserto insistia em revelar. A confiança entre eles crescerá. Os olhares trocados nas noites frias junto ao fogo já não eram de desconfiança, mas de cumplicidade. Ainda assim, havia algo que permanecia como uma sombra entre eles, o segredo da jovem. Ela evitava a proximidade do rancheiro. Sempre que ele tentava tocá-la, mesmo que fosse para ajudá-la a subir na cela, os lábios dela murmuravam a mesma súplica. Não me olhe. E, no entanto, ele já tinha olhado. Não apenas com os olhos, mas com a alma. As cicatrizes que cobriam sua pele não lhe causavam repulsa, eram marcas de alguém que havia enfrentado o inferno e retornado. O rancheiro conhecia aquelas marcas de outra forma. A guerra civil tinha gravado em seu corpo cicatrizes semelhantes, embora invisíveis. Entre eles, havia um reconhecimento mútuo. 2 sobreviventes, 2 exilados da própria vida. O guerreiro observava tudo em silêncio. Seu rosto era uma muralha de pedra, mas seus olhos carregavam uma sabedoria amarga. Ele parecia compreender que aquela jornada não era apenas de fuga, mas de revelação. A emboscada no rio. Na 3ª noite após a tempestade, encontraram um rio estreito, cujas águas refletiam a lua como prata líquida. Decidiram descansar ali. Mas a paz foi curta. Do outro lado da margem, vultos surgiram, armados até os dentes. O chefe dos homens, um sujeito de chapéu largo, sorriso podre e cicatriz atravessando a face, ergueu a voz. Entreguem a mulher. Ela pertence ao patrão. Ele a quer viva ou morta. As palavras pairaram no ar como sentença. O rancheiro sentiu o peso esmagador da escolha. Se a entregasse, salvaria a própria pele. Mas perderia algo maior, sua honra. A jovem arregalou os olhos, encarando-o. Não pediu salvação. Apenas aguardou, como quem já tinha aprendido a não esperar nada da vida. O guerreiro então se aproximou do rancheiro. Não disse uma palavra. Apenas ergueu o queixo, firme, como se dissesse, é agora. O rancheiro respirou fundo. Seu coração pulsava como tambor de guerra. Se ela pertence a alguém, é a própria liberdade, respondeu, cuspindo as palavras com desprezo. O silêncio que se seguiu foi curto. Um estampido ecoou, e a noite explodiu em fogo e pólvora. A batalha final. O tiroteio foi brutal, quase animal.
As balas cortavam o ar como relâmpagos. A água do rio espirrava sangue quando os corpos caíam. O rancheiro atirava com precisão mortal, movendo-se como uma extensão de sua arma. O guerreiro era um espectro. Rápido, silencioso, cada golpe seu era letal. A jovem, ainda ferida, agarrou uma faca e cravou-a no peito de um dos atacantes que tentou arrastá-la. Seu grito não era de medo, mas de fúria. Era como se, naquele momento, ela queimasse as correntes que a mantiveram prisioneira. O chefe dos bandidos avançou contra ela. Era alto, brutal, os olhos faiscando crueldade. Reconhecera-a como se reconhece uma posse perdida. Você volta comigo, queira ou não. Rugiu. Mas ela não recuou. Com o corpo trêmulo e os olhos inflamados, ergueu uma pedra e desferiu o golpe contra a cabeça dele. O som seco ecoou, e o homem tombou, atônito. Foi a sentença final. No fim, apenas 3 permaneceram de pé: o rancheiro, o guerreiro e a jovem. Os demais jaziam mortos, e a água do rio levava consigo o vermelho da noite. A revelação. O silêncio voltou, mas não era a paz. Era a calmaria depois da devastação. O rancheiro, exausto, caiu de joelhos. O cheiro de pólvora ainda ardia nas narinas. O guerreiro olhava para o horizonte, já preparando sua partida. Foi então que a jovem se aproximou do rancheiro. Seus olhos, antes sempre desviados, fixaram-se nele com firmeza. Agora, pode olhar. Ele a encarou. Viu as cicatrizes em sua pele. Sim, marcas de correntes, de açoites, de violência sem nome. Mas também viu algo maior. A centelha de alguém que não seria mais prisioneira. Não uma vítima, mas uma sobrevivente. Os olhos dela, pela primeira vez, não pediam para não serem vistos. Eles exigiam ser reconhecidos. O rancheiro sentiu a garganta apertar. Não havia palavras suficientes para descrever o que via. E talvez não precisasse. A encruzilhada. Na manhã seguinte, a decisão foi inevitável. O sol surgia novamente, queimando com a mesma fúria de sempre, mas a estrada diante deles já não era a mesma. O guerreiro foi o primeiro a partir. Sem despedidas longas, apenas um gesto com a cabeça. Sua guerra era outra. Seu destino estava gravado nas areias do deserto. A jovem olhou para o rancheiro. Seu rosto trazia gratidão, mas também independência. Você me deu a chance de viver, mas a estrada que tenho que seguir agora é só minha. Ele queria impedi-la. Queria dizer que ela poderia ficar. Mas sabia que não seria justo. A liberdade dela não poderia se tornar outra prisão. O rancheiro a observou se afastar. Cada passo firme, cada respiração pesada, até que se tornou apenas um ponto na imensidão. Então, montou em seu cavalo e seguiu em direção oposta. O vento seco voltou a uivar, como sempre. O deserto permanecia indiferente. Mas dentro dele havia algo novo. Não esperança, talvez, mas a lembrança de um olhar que antes implorava para não ser visto e que agora revelava a mais pura essência da resistência humana. No Velho Oeste, as histórias não terminam com finais felizes. Elas terminam com verdades. E a verdade é esta: às vezes, o maior ato de coragem não é sacar a arma, mas escolher olhar para alguém quando esse alguém implora para não ser visto. Se essa história tocou você, deixe seu comentário abaixo. Inscreva-se no canal para mais relatos do Oeste Selvagem, onde a coragem, a dor e a redenção sempre andaram lado a lado. Cacto cara com chapéu de cowboy. E lembre-se, no deserto, cada olhar pode mudar um destino.